no programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. É uma alegria estar na sua companhia, chegar até a sua casa, o seu lar. Este programa que chega sempre para trazer uma palavra de incentivo à família, trazer também um testemunho do Evangelho. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante para as nossas famílias. As mães orando pelos filhos. Nós vamos falar sobre um projeto de oração das mães da nossa igreja que tem orado pelos filhos. É um cuidado que as mães têm com os filhos. E para fazer esse programa conosco, trazer aqui algumas informações sobre este projeto, que nós temos muito interesse que você conheça esse projeto, nós estamos aqui com duas mães. A primeira, a Edi, A Edi Nunes, nossa irmã, pessoa muito querida da igreja e uma das mães que estão à frente deste projeto, o Projeto Ana. E ela vai falar para nós aqui hoje nessa entrevista. A segunda, a dona Sônia, a nossa irmã Sônia, que é muito bem-vinda aqui no programa, todas as duas são irmãs lá da igreja, veio também para contribuir conosco neste divulgação do Projeto Ana. Então, a Sônia, a Edir, nossas irmãs vão estar falando para nós sobre o Projeto Ana. Antes eu quero falar sobre a fundamentação bíblica do Projeto Ana. A Ana, a história de Ana, é uma história que você vai encontrar na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. A história de Ana é uma história muito bonita. Ana, ela morava na região montanhosa de Efraim, junto com seu marido Eucana. E além de Ana, Eucana tinha também como esposa Penina. Penina tinha filhos, Ana não. E Ana chorava, triste por não ter filho. Um dia, como uma mulher piedosa, crente, temente a Deus que é, um dia ela, nas suas idas até Siloé, exatamente para a festa da Páscoa e para cumprir um ritual da sua religião, do judaísmo, ela então estava orando, pedindo a Deus um filho. Foi tida até como se estivesse embriagada, mas não estava. Ela estava atribulada de alma e orava pedindo a Deus um filho. Edith, deve ser muito triste para uma mãe quando ela quer ter um filho e não pode ter, não é? Imagino que sim, não é? Fica com o espírito abatido, né? Você se imagina sem filho, Sônia? Não me imagino sem filho. É difícil, né? Imaginar. Difícil. A situação de Ana dói na alma da gente, né? Então Samuel era o sacerdote, aliás, Samuel não, o Eli era o sacerdote que atendia ali no tabernáculo. Ele então falou para Ana: vai para casa, o Senhor te conceda a petição. E Ana voltou para casa e Deus a abençoou, e ela deu à luz um filho e colocou nele o nome de Samuel. Passados 7 anos, ela volta para a adoração, conforme todo ano subiam para adorar ao Senhor, naquela data, naquele período. E ela então volta com Samuel para devolvê-lo ao Senhor. E chega para o profeta Eli e fala assim: por este menino orava eu. É assim que nasceu a ideia do Projeto Ana, não é, Edi? Conta para nós um pouquinho, o que é o Projeto Ana? O Projeto Ana é um projeto que leva as mães a levar diante do Senhor a sua petição, o seu clamor pelos seus filhos. Porque hoje, na realidade, nós temos que preocupar com a parte da salvação dos nossos filhos. É muito mais importante isso do que a sua realização até profissional, até uma realização assim, que não leve ele até Deus, né? E que nós temos que, como mães, de clamar aos pés do Senhor pelos nossos filhos, né? Pelas amizades, pela sabedoria, pelos cursos que eles fazem na faculdade, para que o Senhor esteja ali junto deles.
Então, é onde a gente reúne as mães das 19 horas até as 20, é 1 hora de clamor pelos filhos mesmo. Todas as mães ali coloquem seus filhos diante do altar do Senhor naquele momento, né? É um momento que nós temos com Deus intercedendo pelos nossos filhos, não é? Perfeito. O projeto Ana, Sônia, é um departamento da SAF, da Sociedade das Mulheres da Igreja, não é isso? Sociedade Auxiliadora Feminina. Então o projeto Ana, ele é ligado ao que? A Secretaria de Espiritualidade? Ligado à Secretaria de Espiritualidade. Despertar mães. Quando foi, você lembra que começou o projeto? Qual foram os primeiros passos? Quantas mães começaram orando? Foi o ano passado, né? E começamos com umas 5, 6 mães, né? E aí, cada dia foi aumentando, né? Toda terça, né? Então, cada dia foi aumentando o número de mães. Assim, elas foram despertadas, né? Foram conscientizadas que é importante e que é essencial nós estarmos orando pelos nossos filhos. Esse projeto não é da SAF local aqui, né, Edia? Não é da igreja local, ele é um projeto nacional, né? Isso, é um projeto nacional e que a Igreja Presbiteriana abraçou, né? E que nós aqui, como a Sônia disse, hoje nós a reunião passada já tinha 32 mães orando, clamando, né, pelos seus filhos, não é? E a gente tem visto o mover de Deus, né? Pensa, uma mãe de joelhos, a gente até fala, né, mães de joelho, filhos em pé, né? Porque é isso que sustenta, eu creio nisso, que as nossas orações pelos nossos filhos é que os sustentam hoje, não é? E assim, quando a gente fala projeto Ana, e quem conhece a história de Ana na Bíblia, te inspira a orar mais pelos filhos, Sônia? Ou você já orava mesmo? O que o projeto acrescentou você como mãe? Você já orava pelos filhos? O projeto despertou para orar ainda mais? Como que tem sido? Sim, eu já orava por eles, né? Mas o projeto em si, o fato de nós estarmos junto com as irmãs, estarmos orando junto, isso assim nos motiva, saber que também ela tem as mesmas preocupações que eu tenho e todas têm a consciência de que nós devemos ensiná-los, dando exemplo de oração, a ter um relacionamento com Deus, né? Então isso é essencial, a nossa responsabilidade primeira como mães é levar eles a ter esse relacionamento. E a gente dando exemplo, né? Porque eles sabem, meus 3 filhos sabem que toda terça-feira, das 19 às 20 horas, eu estou na igreja em oração junto com outras mães. Então isso motiva eu, né, e as outras mães também são motivadas, né? Acaba uma motivando incentivando a outra, né? A outra incentivando também. a outra. E acaba sendo um convívio, né? A dor de um é a dor sim, da outra, a preocupação de um é a preocupação da outra. Na verdade, nos alegramos, né, com as mães, nós compartilhamos muitas vezes as dores, o sofrimento, né? E isso é bom para a gente, porque a gente sabe que a gente está levando aos pés de quem realmente pode nos ajudar, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Ana, vamos de abrir um pouco o leque. A Sônia falou aqui, assim, dá 2 leques importantes para a gente conversar aqui e também para o nosso telespectador, a mãe que está nos ouvindo, estar atenta. Depois nós vamos convidar você para orar também pelo seu filho, viu? Mas assim, tem 2 quadros importantes. É o fato da mãe estar orando pelo filho, colocando diante de Deus o filho, porque quando a gente pega a Bíblia para olhar sobre oração, é muito precioso, é uma comunhão com Deus, é apresentar diante de Deus a nossa súplica, a nossa petição, a nossa ação de graça. Então, tem esse lado espiritual de estar apresentando o filho diante de Deus, né, Edia? E o lado do exemplo que ela está dando para um filho, não é isso, Edia? Os filhos,
como nós já pertencemos à igreja há muito tempo, eles sabem que a gente está orando por eles, né? Certo. Eu já visto que quando eles têm prova na faculdade, né? Mesmo que estuda fora, liga, mãe, ora, eu tenho prova amanhã. Então, eles já sabem que a gente ora por eles. Mas esse momento é um momento tão precioso, porque a Sônia disse, a gente sofre junto com aquela mãe, entendeu? E você intercede mesmo, a gente faz súplica mesmo, né? E a gente também acaba aprendendo, né? Que às vezes a gente ouve uma mãe orar por determinada coisa, vamos supor, Senhor, abençoe meu filho, porque os meus olhos e minha mão não alcançam, as mãos de Deus alcançam onde eles estão. Então a gente acaba aprendendo, a gente acaba ouvindo, e aquilo vai dando essa paz no nosso coração. É isso que eu ia falar, isso tranquiliza mais o coração da mãe? Pastor, muito. Com certeza a gente sai assim, eu não sei, parece que Deus vai ouvir, não a minha oração, a oração da irmã e as outras orações, entendeu? Há mais força nisso. Há um grupo de pessoas orando. Agora, Sônia, tem um detalhe aqui que eu estava tentando para ele. Assim, já orava, as mães já oram, toda mãe cristã já ora pelo filho, isso é natural. Natural da vida espiritual, né? Isso não é natural da vida natural, isso é natural da vida espiritual, né? São as preocupações de uma mãe cristã, né, Edil? Sim. Agora tem um lado interessante nisso, a disciplina também das mães de orarem, né? Sabe, toda terça-feira, às 19 horas até às 20, vão estar em oração. O filho sabe, hoje é terça-feira, minha mãe vai estar orando das 19. Eles já respeitam isso na agenda de vocês? Ainda fica assim? Com certeza. Com certeza. Eu busco a minha filha depois do cursinho. Ela sabe, hoje, mãe, é só depois das 8, né, que você vem me buscar, né? Então ela sabe que nesse período, e meu esposo também, né, pastor? Meu esposo também sabe e respeita esse horário. Sabe que eu estou em oração. Porque isso gera uma disciplina de agenda, né, nas mães, né? Sim. Ajuda também a organizar a vida, né? Sim. E é uma disciplina mesmo, porque tem mães que estão ali desde o início. Então você vê que já condicionou, já virou uma disciplina mesmo, não é? E a gente fica aguardando por isso. Vocês estão orando mais do que Ana. Eu estava vendo aqui, Ana era uma vez por ano, vocês estão orando toda terça, tá? É brincadeira, né? Mas, é uma disciplina prazerosa, pastor. Prazerosa. É muito bom estar ali, é muito bom. Eu estou até lembrando aqui, esses dias a Simone, do Dr. Eduardo, esposa do Dr. Eduardo, ela falando, olha, pastor Eduardo já sabe. Ela é outra mãe que podia estar aqui, né, falando com a gente. Ela é muito, assim, presente ali nas reuniões. Então ela falou assim, o Eduardo já sabe, não marca compromisso para terça-feira, das 19 às 20, porque é meu horário de orar. Então gera essa disciplina, né, Gê? Ora pelos netos, pelos sobrinhos, nós oramos, né? Netos, sobrinhos, filhos. Perfeito. Depois não falar, inclusive, pelos filhos adotivos. Olha, você está acompanhando aqui uma entrevista com duas mães da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Dourados, a Edir e a Sônia, nossas irmãs, e estamos falando aqui sobre o projeto Ana, que são as mães orando pelos filhos. Nós vamos chamar um intervalo e depois nós vamos voltar com essa conversa muito agradável aqui. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico. Uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados. Há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.
nós estamos voltando aqui, depois desse intervalo, você já fica convidado para as programações da nossa igreja. Todo domingo às 9 horas nós temos a escola dominical e às 19 horas o culto. E você e sua família são nossos convidados. Hoje o programa está conversando com duas mães que oram pelos filhos. Você, mãe, que está nos assistindo nesse instante, você ora pelos seus filhos. Muitas das vezes as mães reclamam dos filhos, estão muito rebeldes, outra hora não estão tão amorosos como elas gostariam, mas é um dever das mães orar pelos filhos. Todo coração humano é rebelde, o do seu filho também. Você tem que orar por ele, tá certo? Então estamos aqui com a Sônia, com a Edir, nós estamos conversando sobre um projeto de oração que nós temos ali na Igreja Presbiteriana Central, a Igreja do Relógio, como é conhecida, e toda terça-feira, das 19 às 20 horas, temos ali o Projeto Ana. São mães orando pelos filhos. Só as mulheres da igreja que estão indo orar, Edir, ou tem mais pessoas também convidadas? Não, como tem uma faixa bem na esquina Vocês da igreja... colocaram a faixa bonita ali, né? Então, aquela faixa tem trazido muitas mães, né, de outras religiões, de outras igrejas que estão ali. Mães que passam na rua, vê a faixa. Justamente, mães que trabalham ali no comércio, que têm procurado. Ou mães que estão desesperadas com seus filhos, não nada, né? Também, pastor. Porque é um momento ali delas, né? Elas estarem com Deus, intercedendo e suplicando. Porque quando a gente pensa que acabaram-se os recursos do Senhor nunca acabam, não é? Nunca acabam. Agora é interessante isso aqui, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Tem a sala lá de oração das mães, daqui um dia tem que passar para o templo, viu? Se Deus quiser. Mas não é o muro das lamentações, não, senão pensa que as mães vão lá só para lamentar, né, Sônia? Não é o muro das lamentações, né? Não precisa de estar passando por problemas com o filho para estar orando por ele, não é isso, Sônia? Nós temos muitos motivos de gratidão e tem muitas mães que vão para agradecer bênçãos recebidas, sim. Vou fazer uma pergunta muito indiscreta para vocês duas aqui. Todas duas eu sei que tem 3 filhos cada uma, né? Sim. 3 filhas e você, Sônia? 2 filhas e um filho. Uma de cada vez. Os filhos são obedientes, seus filhos? São. São uma bênção. Assim, que é a sua preocupação maior de oração pelos seus filhos? Qual a minha preocupação maior? Assim, aquilo que te motiva, mas fala, Senhor, eu preciso de orar, minha preocupação é essa, me ajuda. Salvação. Salvação. A salvação. Os 2 primeiros, eles conhecem a palavra, mas eles não estão ainda assim, nos caminhos do Senhor. Né? Então essa é a minha oração. E a minha filha, que Deus, a Lívia, que é a caçula, para que Deus assim esteja cada dia mais despertando, ela ter um relacionamento com Deus, né? Perfeito. E a Suzy, tia, como é que é lá? Filho obedece, né? Mas não é da maneira como a mãe e os pais sempre querem. Sempre né? os pais querem um pouquinho mais, né? Eu senti na fala da Sônia. Sempre os pais querem um pouquinho mais. É que eles também têm os desejos deles, que às vezes não é o nosso. Como às vezes o desejo do coração de Deus não é os nossos. Nós também às vezes teimamos com Deus, não é? Mas a minha maior preocupação mesmo é quanto elas ficarem firmes nos caminhos do Senhor, né? Hoje nós estávamos conversando sobre batismo e profissão de fé lá em casa na hora do almoço com a Laura, e lembrando quando ela fez isso, a profissão de fé dela e tudo, mas minha preocupação é essa, porque hoje frequento uma universidade, tem outras amizades que não é só, né, as amizades que às vezes a gente deseja, né? Mas esse é o mundo, né? Então a oração maior mesmo é nesse sentido, para que elas fiquem sempre firmes nos caminhos do Senhor. Mas uma das coisas que eu estou gostando do projeto Ana é o fato de não ser um projeto egoísta, né? Não é só a Sônia orando pelos filhos dela, a Edir orando pelos filhos dela. Vocês têm filhos adotivos espirituais ali? Como que é isso? Temos. Nós oramos uma hora pelo filho da outra, né? A gente faz isso. E oramos também por mães que colocam, né, sobrinhos, netos, e nós oramos
E por essas crianças. também os estudantes, nós temos filhos adotivos que são estudantes que são de outra cidade. Filhos adotivos de oração, Isso, viu, gente? De oração. Filhos adotivos de oração. Ou seja, são no que minha filha adotiva, ela estuda aqui em Dourados, mas é de outra cidade. Perfeito. Então a gente tem essa preocupação, assim como nós temos filhos que moram fora, estudando também, né? É muito assim, confortante saber que tem uma pessoa orando pelo nosso filho, né? Tão longe de nós, né? Perfeitamente. Eu, como pastor, eu fico assim, sabe, Sônia, muito feliz desse projeto Ana. As mães tementes a Deus, orando pelos seus filhos. Isso é maravilhoso. Não tem nada. Eu sou filho, né? Eu tenho que falar como filho. Minha mãe ora pela gente todo dia. Eu falo que a oração dela deve ser muito comprida, porque nós somos 8 irmãos. Então, e é tão confortante para a gente como filho saber que nossa mãe, nosso pai estão lá orando, né, por nós. Há um conforto espiritual no coração da gente só de saber que tem lá nossa mãe, nosso pai orando pela gente. Isso é maravilhoso, né? E nesse ciclo nosso de oração, às vezes a gente ora com uma outra irmã, que nem nós estávamos falando, tem mães que não são nem evangélicas, né? E que estão ali, e que depois, durante a semana, você vem na sua mente aquele filho. Então você ainda continua orando. É impressionante, né? O agir de Deus, né? Porque a hora que você está orando, é uma pessoa que às vezes você não conhece, mas vem o nome desse filho, dessa pessoa que você orou com ela aquela terça, ela, né? Você continue orando durante a semana. Nós também temos aqueles pedidos que são escritos, nós trocamos, né? Para nós não nos esqueçamos, né, de orar. Então a gente coloca, as mães colocam os pedidos de oração pelo sobrinho, pelo neto, pelo filho, e a gente troca e a gente ora durante a semana. Isso é muito bom. E nós temos lá a reunião de oração todo dia, de manhã, das 7h15 às 8 da manhã. E durante toda a semana, né, na sexta-feira encerra também com um café da manhã. E os pedidos do Projeto Ana chegam lá na nossa reunião de toda a igreja, né, oficial, de manhã. É muito gostoso isso, esse intercâmbio de oração. Uma igreja que não ora não caminha, né? Vamos fazer um convite para essas mães que estão nos assistindo para ir lá no Projeto Ana? Pastor, inclusive na última quinta-feira do mês, né, nós jejuamos e entregamos esse jejum na sexta-feira, juntamente com as orações lá com o pessoal da igreja, com o grupo de manhã. Isso mesmo. Né? Na quinta-feira, além de orar, as mães têm uma tarde, um dia de jejum e encerra com o café da manhã na reunião de oração com a gente na sexta-feira. Que bom! Então você, mãe, vai receber um convite muito especial agora. Faz o convite, Edir. Mãe, aguardamos vocês todas as terças-feiras, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana ou Igreja do Relógio, né? Como eu disse no início do programa, mães de joelhos, filhos de pé. De pé. A Edir fez o convite, agora a Sônia vai falar da importância de você vir. É muito importante a sua presença, se unir com a gente nesse projeto Ana, mães que oram pelos seus filhos, porque é uma ordem de Deus nós estarmos orando, né? Orar sem cessar. Então, venha conosco ter essa alegria, o prazer de estar diante de Deus, colocando diante de Deus as petições. E é bom a gente falar, eu não sou muito adepto dessa questão da gente, às vezes está aqui fazendo um programa, faz um convite para uma mãe que está lá em casa, às vezes ela está lá também sofrida com a situação do filho, ou não tem nada acontecendo, que diz que mães têm os problemas reais e os imaginários, né? Elas falam pelos problemas reais e os imaginários. Mas você não precisa de você estar passando por lutas, problemas. Aliás, a oração é preventiva, para não deixar chegar lá, viu?
Claro, se você estiver passando, vem orar. Mas se não tiver, vem orar também, para pedir. Não é isso, Edir? Sim, a gente também compartilha das bênçãos que a gente tem recebido, não é? Que eu acho que a oração, ela deve fazer parte da nossa lista, é o topo da lista de prioridade, né? E nós, como mãe, não tem como você não entregar teus filhos todos os dias na mão do Senhor. E assim, além disso, a gente não vai ficar fazendo aqui propaganda. Venha, que você vai orar, seu filho no outro dia vai estar bom. É claro, nós temos lá relatos maravilhosos de do agir de Deus, de como Deus tem agido na vida dessas mães, na vida desses filhos. Mas nós não estamos aqui para fazer uma propaganda, vem, toma lá da cá. Não, a oração é para você ter comunhão com Deus e para você colocar o seu filho diante de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que o melhor para o filho da gente é uma coisa, mas a vontade de Deus é melhor sempre. É sempre melhor, né? Sempre melhor. Os resultados, nós sabemos que as orações são respondidas, né? São respondidas. E a segunda vontade soberana de Deus, né? No tempo dele. Então nós confiamos e esperamos, porque ele responde sim às nossas orações. Não é? E Ana, por exemplo, vamos voltar aqui no exemplo bíblico, nós começamos com o exemplo bíblico. Ana, ela orou e Deus deu a ela um filho, Samuel. Quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Samuel foi o último dos juízes de Israel. Samuel foi sacerdote, cuidou da casa do Senhor. Samuel foi profeta, fundou a primeira escola de profeta da história do Antigo Testamento. Daniel foi o homem que julgou Israel, deixou Israel como nação organizada, ungiu o rei de Israel, Saul, depois o rei Davi. Quem foi Samuel? Foi um dos grandes homens da Bíblia. É nesse aspecto que a gente ora pelos filhos, não é, Sônia? Com certeza. Que não só Deus livre do mal, mas que eles sejam grandes homens, grandes mulheres para a nossa sociedade, que está carente de gente assim. Tem até um livro que eu estou lendo que fala assim: naquele tempo havia gigantes na terra. Nós estamos precisando de gigantes na terra hoje, mas de outro jeito, né? Edir, muito obrigado da sua presença aqui no nosso programa. Sônia, muito agradecida a sua presença aqui. Foi muito gostoso conversar com vocês sobre o projeto Ana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuem à frente desse trabalho aí, abraçando com carinho com as demais irmãs lá da igreja. E você que nos ouve, então, convidado a orar com as mães. Mães orando pelos filhos. Projeto Ana. Toda terça. Toda terça, das 19 às 20 horas. Também não precisa ficar com medo de achar, vai achar lá às 19 vai sair às 23, né? Das 19 às 20, tá bom? Deus que te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e que a bênção de Deus chegue até o seu lar, até a sua casa. Deus abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.